La palabra del Señor, vamos seguir. ¿Qué estamos estudiando mesmo? Gálatas. Isso, muy bien. Gálatas capítulo 3. E hoje nos toca del verso 15 hasta el verso de número 20. Então, como já hemos aprendido que o mais importante é a palavra, hemos aprendido hoje, verdade? O mais importante é a palavra. Então, tenho algumas coisas a falar sobre o texto, mas primeiro vamos ler o texto. Vou pedir a Lucas que ponga-se de pé e que leia o texto, do verso 15 hasta el verso 20. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es solo uno, pero Dios es uno. Amén. Yo quiero entrar ya con los dos pies, como se diz allí em Brasil, não? Em la puerta, e abrir a porta de uma vez para que possamos entender o que o texto nos está querendo dizer nesta manhã. E como texto, ou como título principal desta mensagem, eu quero que seja Descansando em la promessa de Deus. Amém? Amém. Qual é a importância de estar descansado em la promessa de Deus? Se atentamos bem à leitura do texto, vemos que primeiro há uma promessa e logo depois o que há? Diz aí o texto. Primeiro houve a promessa. Pablo está mostrando a promessa de Deus a Abraão, que tem prioridade, e logo a lei vem quanto tempo depois? 430 anos depois. Ou seja, vamos então analisar o texto aqui nesta manhã, hermanos. Há uma promessa. Há uma promessa que nós sabemos que é inquebrantável, que nos garantiza que esta promessa é inquebrantável. A promessa de Deus hacia nosotros, el pacto de Dios con nosotros, el primer pacto o el primero Adán pecó, ¿verdad? Rompeu el pacto. Y luego Jesús manda a su hijo y dice así, ahora yo voy a presentar un nuevo pacto. Y ese pacto no puede ser quebrantado. ¿Por qué? Porque ese pacto no tiene nada que ver con nosotros. Esse pacto não tem nada a ver com aqueles que são beneficiados. Esse pacto tem que ver com aquele que está proporcionando a nós uma nova oportunidade. E esse é Cristo. E a palavra dele não se perde. E aquilo que ele falou se cumpre. E aquilo que ele prometeu se passa, se torna realidade. Amém? Por isso a importância de entender que eu devo descansar em la promessa de Deus. Pero o que é mais fácil em los dias de hoje, hermanos, e quero contextualizar para que possamos entender um pouco mais desse texto. Em el princípio, podemos ver que o pacto ou a aliança, a promessa de Deus, tem prioridade sobre nossa vida, e esse pacto é inquebrantável porque tem que ver com o poder de Deus hacia minha vida e não com minha disposição de estar na presença de Deus. Eu sempre vou pecar, irmãos.
Mi disposición de caminar a la casa del Señor siempre será ahí mermada por el tiempo, por mi salud, por mi debilidad, por mi voluntad propia, de mi propia carne, por mi desánimo. Pero la disposición y la gracia de bendecir y trabajar y transformar mi vida, que tiene que ver con el amor y con la gracia de Dios en mí, esa no cambia jamás. La salvación descansa en la promesa de Dios en Cristo, no la ley, porque por lo tanto debemos confiar en su gracia, no en nuestras obras. Yo decía anteriormente, ¿o qué es más fácil? Y una otra predicación que empezamos a hablar sobre Gálatas, voy a recordar para que vosotros posáis entender dónde quiero llegar. Habían judíos que habían sido circuncidados, pertenecían a ese núcleo de esos escogidos. Luego había otros que no eran circuncidados, pero también que habían recibido el Evangelio de Cristo y estaban ahí juntos en esta misma comunión. ¿Y o que estaban haciendo estos? Bueno, vamos a cumplir la ley para ser parte de este cuerpo. Pero estaban cumpliendo la ley en su carne, pero no estaban cumpliendo en su espíritu. Y o que o texto nos está dizendo, llamando a atención, es que no basta quedarme con la ley y cumplir la ley, porque la ley no me va a salvar. La ley puede hacer con que yo viva racionalmente en un mundo normal, de una manera en acuerdo con la situación que está a mi alrededor. Pero nem siempre isso será el correcto o será la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aunque en todo tiempo el Señor Jesús nos ensina que Él no vino, ¿qué? No vino rebajar la ley. Él vino cumplirla. ¿Por qué el texto dice eso, hermanos? Porque nosotros también, ¿cuántas veces no nos hemos entristecido por ver la ley y ver aquilo que debemos cumplir y tenemos que bajar la cabeza y salir despacitos por dizer lo que? Si tengo que cumplir todas esas cosas, no seré capaz de cumplirlas. No seré capaz de cumplirlas. Si de eso depende mi salvación, yo estoy perdido, porque no soy capaz de cumplir. Porque el bien que quiero hacer es si yo no lo hago. Y el mal que yo no quiero hacer, no es mi voluntad, es estar todos los días delante de mí. ¿Cuál es el factor de equilibrio ahí, hermanos? Que el Cristo Salvador y Redentor esté habitando en mi vida todos los días. Verso 15, ¿qué está diciendo? Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie puede invalidar. Disso entendemos muy bien aquí en España, pelo menos, ¿verdad? Cuando vamos delante de un notario y hacemos un pacto entre hombres y firmamos ahí, isso, como se diz, va a misa. Nadie puede romper. Mira, no, cambié de idea, ¿ya? Pero fuiste ahí y pusiste una firma, un sello, y ahora para cambiar isso, pues hay que hacer un largo camino. La única cosa que ha cambiado en ese tiempo es que hoy día, por ejemplo, es más fácil se descasar
se divorciar do que casar-se. Sabia disso? E aí uno se pergunta, ¿y por qué el cambio en la ley? ¿Y por qué el cambio en esa estructura que debía ser inamovible? Porque el pecado y la transgresión humana, a través de la obra del enemigo, va manchando y va cuidando y va cercando de tal manera que incluso los pactos donde en la Biblia dice que aunque sea entre hombres y mujeres, entre familias, nadie puede cambiar, están siendo cambiados. La idea es central. Si hasta los pactos humanos son firmes, cuanto más el pacto de Dios. ¿Cuántos ya no hemos oído esa expresión por nuestros abuelos o por nuestros padres? Antiguamente los hombres tenían barba, bigote, ¿verdad? Y cuando hacían un trato, estoy hablando de muchos años, ¿no? ¿Qué hacían? Cogían un pelo del bigote, mira, eso va igual que la firma. Então hacía como antigamente, né? Esculpia na mão, apretava na mão, toca aqui. Não hace falta firma, não hace falta papel, não hace falta nada. Mi palavra é lei. Ela é suficiente. Ayer estava escutando vendo uma película e um padre muito maior tinha muito gado, muitas coisas e havia dado sua palavra e alguém estava incumprindo e por mais que perdeu muito dinheiro ele disse, minha palavra não hace falta estar escrito em nenhum papel. Irmãos, esses princípios estão quedando atrás. E quando em nossa humanidade nós vemos que ao largo do tempo o inimigo empieza a romper princípios tão básicos dentro de nossa vida, o desejo dele não é simplesmente romper esses princípios básicos, mas é chegar a uma altura muito mais alta. É chegar a uma altura que uno empieza a questionar em sua própria vida. Pero se um matrimônio se pode acabar, e se acaba, e se firma, e a lei está de acordo, e vão ali, e firmam, e cada um para um lado, separam todo, está bem, isso está bem visto por la sociedade, então a lo mejor também pode ser que em algum momento Deus cambie, e cambie sua promessa, e cambie seu desejo, e cambie sua palavra. Hermanos, cielos e terra pueden pasar, pero la palabra de Dios no cambiará. Amén. Y si la palabra de Dios no cambiará, yo tengo argumentos para descansar en la promesa de Dios, porque aunque mi vida no sea fiel ao 100% que diz la lei, aquele que me garantizou a graça regeneradora sigue obrando sobre minha vida e sigue ponendo a minha disposição esse amor que é incondicional. Mais uma vez cito a cultura espanhola para entender, por exemplo, que antigamente em Brasil, em outros países que eu posso pensar assim agora rapidamente, quando alguém se escuta assim, eu tenho uma herência, se alegram. Por quê? Porque vai receber algo que não hizo nada por merecer, que não valia, não sabia de nada, que não contava, que não esperava, pero gana. Pero eu quando cheguei aqui em Espanha descobri que aqui é distinto. As herências se pagam. E há um montão de gente indo a notário e tal, dizendo, não, eu não quero. Agora mesmo, meu sócio em Itália está tendo que gastar um dinheiro porque se morreu seu suegro e deixou umas coisas para suas filhas que são menores e ele diz, eu não quero nada, que isso é só um problema. Pero incluso para abrir mano,
tem que contratar um advogado, ir ali, firmar e todo tal, e pagar para não ter problemas. E nós começamos a ver todos esses princípios humanos que vão sendo cambiados ao redor do tempo. E aí escutamos a palavra de Deus nos dizendo: Deus tiene para ti uma promessa. Tu eres heredero de Deus. E aí uno já pensa: opa, que tenho que pagar eu para merecer isso? Que tenho que fazer eu para ser merecedor? Irmãos, temos que escuchar de uma vez por todas: não podemos fazer nada, pero necessitamos dessa gracia sobre nossas vidas. Amén. Amén. Vou dizer mais: não teremos forças em nossas mãos para cumprir a lei, pero necessitamos descansar em la promessa daquele que ha hecho por nós, que nos ha incluído em essa gracia. Amén. Verso de número 16 diz: agora bem, Abraão fora, o quê? Que diz aí o texto? Hecha las promesas. E quê? Y a su simiente. E agora que diz mais? No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O texto está falando de Cristo. Ele não está dizendo: mira, eu sou parte de Abraão e todos nós somos aqui a raiz primeira, todos nós vamos dar. Não. Ele diz que aquele que não está fincado em la árvore, que é Cristo, aquele que não bebe e não recebe o alimento de Cristo, aquele que não está unido ao corpo, esse não tem vida e esse não prevalecerá. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo, ¿o qué? Abroga. ¿Y o qué más? Para invalidar la promesa. La promesa está por encima de todo, hermanos. La idea central desse texto é entender que a lei vino muito depois, não para anular a promessa de graça. Ensinar que a lei tem propósito limitado, a promessa é eterna. Amén. Hermano, não viva um evangelho baseado na lei. Muitas vezes estamos prontos a juzgar e a apontar o dedo e a dizer: mira como está sendo isso, mira como vai ver a igreja, mira como não vem a igreja, mira como isso, mira como aquilo. Não viva baseado na lei. Quantos se acordam de uma oração muito conhecida de um homem que batia em peito e diz: graças, Senhor, porque não é nascido, como é a oração? Não sou como estes pecadores e nem é nascido mulher. Por que, irmãos? Por que esse tipo de oração? De pessoas que se creem que podem cumprir a lei, que a lei é mais importante. Quando o Senhor Jesus diz: eu não vengo deshacer a lei, eu vengo cumpri-la, é porque Ele estava ensinando que a lei tem seu papel, mas seu papel é limitado. Seu papel é limitado. Quando um matrimônio se acaba, irmãos,
e se vão delante de um notário e firmam um papel e cada um vai para seu lado, o matrimônio não acabou aí. O matrimônio acabou muito mais atrás, quando sacaram Deus da equação. Quando já tentaram aqui fazer uma massa de pão ou uma tarta e não põe levadura? Ou puso em la medida equivocada? Ou não tuvo a devida paciência para abrir o horno na hora que não devia? E tudo estava bem mesclado, bem hecho tal, pero faltava um ponto. Esses dias estava hablando Tatiana comigo, es que eu não entendo. Eu falei, ¿qué passou? Es que nosotros tenemos la misma cocina, las mismas cosas y los mismos condimentos y los mismos todo. Yo vengo, faço una comida y sabe de una manera. Tú vienes, haces la misma comida, pero tiene otra cara, otra apariencia, otra cosa y sabe de otra manera. ¿Por qué? Porque yo la hago el sábado o el domingo solo. Ella tiene que hacer el lunes, el martes, el miércoles. ¿Te das cuenta de lo que yo estoy diciendo? El Señor Jesús, hermanos, viene a cumplir la ley. Amén. Pero por cima del cumplimiento, Él viene a decir la ley es limitada. No mantenga su vida simplesmente por la ley. Porque como ela é limitada, vai chegar um momento onde ella não será suficiente para manter sua vida em retitude. Verso 19, alguém pode ler aí mais uma vez? Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué vale la ley entonces? La ley deja claro el pecado. Pero la ley sin el amor de Dios no cumple su cometido. Porque la ley no solo muestra el pecado, pero también señala a Cristo como Salvador. Hermanos, los juicios, la idea primitiva de los juicios não foi criar um movimento carcerário tal como é a los dias de hoje. A ideia principal de los juicios, de las prisiones, ¿sabe qual era? Cambiar el corazón, cambiar la vida y traerlo de nuevo a la sociedad. Isso foi o que passou. Vemos que hoje há uma comunidade, eu estava vendo estes dias na televisão, uma cárcere onde há não sei quantas mil pessoas cumprindo prisão perpétua que nunca sairão de aí. Tem tatuagens de quantas pessoas mataram, de quanto peligroso eram, de que grupo pertencem. E eu me quedei vendo esse programa e pensando, pero Deus, a lei não foi hecha para isso. Ou melhor, ela não está sendo suficiente, porque se quedaram só na lei e se olvidaram de Cristo. Se em el movimento carcerário houvesse uma oportunidade, como escutamos na reunião da Associação de Pastores estes dias, há um movimento de pastores que estão trabalhando para trabalhar com capelania em los presídios.
Sabes que aqui em Espanha houve um avivamento muito grande com instituições que hoje seguem sendo grandes aqui em Espanha, que se dedicaram a trabalhar com a gente que nadie queria? Quantos não ouviram falar e não conhecem Reto, Remar? Homens e mulheres que se dedicaram a trabalhar com quem nadie queria. Famílias que entregavam todo o dinheiro que tinham a essas instituições, sabe por quê? Porque tinham filhos, hijas, nietos metidos em tráfico, em prostituição, de uma maneira que eles não eram capazes, estavam perdendo tudo e não eram capazes de conseguir salvar essas pessoas. E encontraram instituições que levaram a mensagem de Cristo, dizendo: Cristo vai livrar a vida desta gente. E começaram a mostrar a Cristo. E essas pessoas se converteram e vieram para o Evangelho. E cresceu esse movimento de uma maneira muito grande. Haviam famílias inteiras que estavam em Reto, em Remar. E hoje em dia vemos reportagens, gente dizendo: mira que esses estão aí cuidando, cambiando o mundo, cuidando de todo. Há gente trabalhando aí de empregados aí, gente por todos os lados, tal. Pero eram gentes que deveriam estar ou mortos, ou na cárcel, ou fazendo dano fora. E estão fazendo algo para Cristo. Amém. E os pastores diziam: vamos trabalhar porque o campo está aí sediento. Há um grupo de homens e mulheres que estão aí dentro da cárcel que necessitam ouvir a palavra, que estão necessitados de ouvir. E aún assim, estando necessitados, há muitas vezes pastores que vão até aí para predicar e não sabem nadie vem estar com eles. Porque aún não chegaram ao final do poço. Aún estão crendo que vão cumprir a lei e vão sair de aí e vão conseguir seguir a vida como se nada hubiera passado. E isso não é possível, irmãos. Não é possível nesse corpo, nesta vida não é possível. Porque cada vez que uno encontra como profissional uma pessoa que saiu da cárcel, sabe que é muito difícil que essa pessoa se integre de novo à sociedade. Sim ou não? Quando uno vê uma pessoa marcada com a marca do pecado, com a marca de anos e anos de prática fora da lei, a pessoa mira e lo juzga por la lei e se olvida del Cristo que amou a ti e ofereceu a ti e a essa pessoa também a mesma oportunidade de ser lavada, remida e transformada por el poder del pacto. Acordai, irmãos, o pacto nada tem que ver com aquele que está recebendo. A promessa e a herência não tem nada que ver com aquele que está recebendo, mas tem que ver com o poder daquele que tinha toda a autoridade em suas mãos, que sigue tendo e que nos oferece hoje a oportunidade de uma vida nova. Amém. Três principais pontos que temos que recordar, então, para guardar e levarmos para casa esta meditação desta manhã. O primeiro é que Deus não cambia seu plano. Tu podes se equivocar, podes pecar, não deveria, pero puedes. Acontece, passa, pero Deus sigue te amando. Deus sigue desejando que tu estejas na presença dele. Deus sigue te esperando assim como o Padre esperava em
vi en el camino el hijo perdido. Pero no adelanta volver a la casa del Padre con la misma postura, con el mismo pensamiento, con las mismas ideas de antaño. Hay que volver a la casa del Padre con otra postura. ¿Cuántos se acuerdan de la oración? Padre, cuando llegue delante de mi Padre, yo voy a decir así: he pecado contra los cielos y perante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por entonces haga como uno de sus trabajadores. Y así ya me llega, para que yo me sienta perdonado. Amén. ¿El Padre lo volvió a poner como uno de sus trabajadores? No, ¿Fue esa? no. No. Porque nuestro Padre es Padre. Nuestro Padre es Padre. Y si un Padre que es falho e imperfeito como nosotros sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿quién diría del Padre por excelencia? Saberá dar buenas dádivas a aqueles que se aproximam a Él. Dios no cambia su plan. Su promesa de salvación en Cristo es segura. No tengo que tener miedo, hermanos. La promesa de salvación en Cristo es segura. Esa es la diferencia de estar en el barco con cualquiera y estar en el barco con Cristo. Yo a veces hago una oración al Señor Jesús y digo así: Señor, me ayuda a estar en el barco contigo. Ayúdame que yo esté en el barco que estés tú. Pero a veces soy un poco más, tengo más ousadia y digo así: Señor, me dé sueño y descanso para estar dormido a tu lado en el barco. Isso es creer en la promesa de Dios, hermanos, porque había algunos discípulos que fueron a despertar al Mestre y dijeron así: Mestre, no se te da miedo porque nos vamos a perecer, que el barco se está hundiendo. Hermanos, ¿cómo podemos creer que Dios está con nosotros en el barco y que nuestro barco se va a hundir? No tiene que ver contigo. Tiene que ver com aquele que hace a promessa. Como puedo dejar de creer e ter medo se Ele está comigo? Não é isso que diz a palavra? É isso que estou convosco todos os dias. ¿Hasta quando? ¿Hasta quando deje de cumprir a lei? No, ¿Até quando venga el pecado? no. ¿Até o quê? Hasta la consumación de los siglos. Por siempre. Para siempre. Cristo es la semente de Abraham. Ele es la base. La salvación está en Él y no en la ley. Quando alguém intente predicar a ti, como escuchamos hoy muchos, venga comigo assistir um vídeo rápido e 3 horas está falando e aún não falou do que quer falar, de 4 pontos fáceis para ter bom êxito em todo. Cumpla isso e vai funcionar. E se quer aprender como praticar todas essas coisas, entra em meu cursinho, paga tanto e o mais duro de tudo isso é que cada vez mais esses movimentos vão crescendo e há gente que está investindo pesado em todas estas coisas. Pero quando passam por la calle e vem uma pessoa caída, necessitando de receber um alimento ou uma ajuda, ou quizás um toque de mano, dizem: não me vou chegar aí.
já vendrá outro para ajudar a esse. Quando deixasses de ser a um desses pequenitos, deixasses de ser a mim. E as duas últimas. El propósito de la ley, no se olvide, la ley señala el pecado, pero ella no pode parar aí. Eu tenho que entender que a lei não só vai sinalar o pecado, pero também vai preparar o caminho para que eu chegue a Cristo. Vamos orar, hermano, nesta manhã.